Olá! Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre contratos eletrônicos. Eu sei, é aquele famoso li, aceito e quero prosseguir que as pessoas normalmente ignoram, prosseguem pela ansiedade de utilizar um aplicativo, de utilizar uma plataforma. Entretanto, pensando pelo lado do empreendedor, esse é um dos documentos vitais, um dos documentos mais importantes do negócio e que, especialmente na escalabilidade, para pensar. Se a sua intenção é escalar e ter aí uma captação de 1.000, 2.000 usuários dia, essa é a quantidade de contratos que vai estar sendo assinado no cotidiano do seu negócio. E se você tem um contrato que está sendo menosprezado, não foi muito bem elaborado, isso pode ser um grande problema no desenvolvimento do seu negócio. Bom, eu sou Lorena Lage, sócia fundadora do LO, e estou aqui justamente para poder te explicar um pouco mais sobre isso e para poder te ajudar a resolver e estruturar muito bem esses documentos. Quando a gente fala de contratos eletrônicos, a gente às vezes logo pensa numa banalização, em ignorar, no li, aceito e quero prosseguir, e ignora a necessidade de se avaliar e estruturar melhor esses documentos. É muito comum, inclusive, que as pessoas utilizem documentos padrões, tentem buscar algum benchmark, copiar de um concorrente, copiar de uma grande empresa. E deixa eu dar uma dica para vocês, pessoal. Copiar de uma grande empresa definitivamente não é uma boa solução. Por dois grandes motivos. Um motivo é que nem sempre, e inclusive na maior parte das vezes, uma grande empresa vai ser uma boa referência para a elaboração desses documentos. Especialmente empresas tradicionais, que às vezes não têm um jurídico especializado e que entende da estruturação desses documentos. Então, infelizmente, você vai acabar se baseando em um documento que não foi tão bem elaborado e não foi elaborado pensando nas melhores estratégias, tal como eu vou te explicar aqui. E o segundo motivo de preocupação é que os documentos do outro negócio se referem à aplicação, à plataforma daquele outro negócio, que não vai ter nada a ver com você. Por mais que seja um concorrente, você não fica tanto lutando para explicar o quanto o seu negócio é melhor e é diferente do concorrente? Pois é, tentar se basear nos contratos dele é a mesma coisa de tentar ficar copiando o que eles fazem e que você quer se diferenciar. Então não vai ser a melhor saída. Pensando então, como a gente vai resolver isso e como a gente pode estruturar melhor esses documentos? Eu tenho algumas dicas para dar para vocês. A elaboração desses documentos precisa ser feita focada no seu negócio. Termos de uso são os termos de utilização da sua plataforma, do seu aplicativo, do seu negócio digital. Então, se a gente está falando do seu negócio, basicamente, a gente precisa, para começar, da estruturação do desenho base, da arquitetura do desenvolvimento do seu aplicativo, do seu software. Se ainda você está em fase de ideação, não vai ser o melhor momento para estruturar. Você precisa ter começado a desenvolver no mínimo o MVP para já ter ali no mínimo as telas, o produto mínimo viável do que vai ir ao ar, porque você precisa descrever quais são as funcionalidades, o que existe, onde o usuário vai clicar para acessar cada coisa e aí sim linkar com os cuidados jurídicos necessários a partir da atuação, da utilização daquele usuário ao seu aplicativo, à sua plataforma, o que você tiver desenvolvido. Então, entendendo, não podemos utilizar documentos genéricos, evite pegar documentos por aí e pare para desenvolver e criar o seu documento. O ideal é que você tenha o apoio de um time jurídico, especialmente pensando de uma forma transdisciplinar. O advogado, a advogada que vai desenvolver esse documento não pode sentar isolado e tentar desenvolver isso sem entender o que está acontecendo no negócio. É muito importante que as estratégias de marketing, de desenvolvimento, de publicidade, de operacional, de customer success, do jurídico, tudo isso esteja devidamente estruturado e alinhado. Dentro dessa estratégia, a gente vai conseguir entender muito melhor quais são as preocupações de cada área e o que a gente precisa desenvolver dentro de cada cenário. Então vamos para algumas dicas práticas. O que tem que constar nesses documentos e que a gente não pode esquecer? Para começar, é super interessante ter um sumário e um resumo. Porque o usuário consegue e a gente consegue tendenciar melhor e incentivar melhor a leitura desse usuário se ele já tem ali o passo a passo de onde ele vai encontrar cada informação. Às vezes, realmente, ele não quer saber de quem é aquela empresa, quem está por trás daquele negócio, mas ele quer saber alguma questão de privacidade. Então, a gente já vai incentivar que ele,
pelo menos identifique qual que é o tópico que aborda esse assunto e vá diretamente aonde interessa o acesso desse conteúdo. Então, um sumário, uma apresentação, né, por obrigatoriedade, inclusive pela lei do e-commerce, por analogia, é importante ter a apresentação com os dados da empresa, identificando qual que é a empresa que está por trás daquele projeto, o objeto e a definição, né? Então, qual que é a definição, o que esse usuário está contratando, o que ele vai acessar no seu aplicativo, o que você resolve, né? O que você está se propondo a entregar. É importante descrever isso muito bem, descrever as definições e as utilizações dessa plataforma, como que o usuário vai navegar, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Se tem algum tipo de interação, por exemplo, como um chat, é importante definir ali claramente quais são as regras, o que as pessoas têm que se comprometer no mínimo, não ofender os outros, por exemplo, né? E quais vão ser as penalidades para caso alguém descumpra algum desses pontos. Descrever muito bem todo o conteúdo, os serviços, as condições para acesso, né? Entender qual que é a sua persona, quais são as condições para acesso, menor de idade pode acessar, não pode acessar, quais são os requisitos, e a gente tem cases muito interessantes de preocupação quanto a isso. Existem áreas que têm limitações, como por exemplo, plataformas que tratam de bebidas alcoólicas, como o Zé Delivery, né? Precisa ter uma limitação ali de acesso pela legislação. Então é importante deixar essa vedação muito clara e usar de estratégias para evitar que pessoas que não sejam essa persona acabem acessando indevidamente quando não poderiam. E tudo isso faz parte da estratégia jurídica que vai ser criada. Também é importante estruturar a forma de cadastro de um usuário, os regramentos, né, como que ele vai se cadastrar, como as informações vão ser guardadas, além de estruturar o ponto de privacidade, que precisa estar muito bem fechado, tal como em conjunto com uma política de privacidade. A política de privacidade é necessária pela nossa legislação, especialmente desde o advento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Isso precisa estar muito bem estruturado de acordo com a privacidade e segurança que você estruturou para o seu negócio e trazendo a segurança também para os seus usuários sobre como você cuida desse tema dentro do seu negócio. É um tema de muita importância que os usuários têm ficado cada vez mais atentos. E além disso, você pode ter a necessidade, além desse termo de uso, do tópico de privacidade e de uma política de privacidade, de estruturar políticas adicionais. Como, por exemplo, o Uber tem ali a sua política para cada tipo de usuário, com regramentos específicos sobre como o passageiro deve se comportar, sobre como o motorista deve se comportar. Existem vários tipos de regramentos adicionais que a gente pode criar. Não é obrigatório, mas com o desenvolvimento do negócio, especialmente para empresas inovadoras em tração, né, em momento de escalabilidade, scale-up, é muito importante que esses regramentos adicionais tragam uma segurança adicional para os usuários e para o negócio de toda forma. Tomando esses cuidados, estruturando muito bem essas políticas necessárias ao negócio, termos de uso, todos os contratos envolvidos no negócio, a gente passa a ter uma segurança adicional em caso de qualquer conflito com clientes, já que a gente vai ter um embasamento. Vale lembrar que a gente tem um conteúdo no nosso blog, que vai ter o link aqui para você acessar, que vai te permitir entender um pouco mais e aprofundar dentro desse aspecto e de outros, tal como sobre a análise da estrutura jurídica, entendendo a user experience, né, a experiência do usuário, trazendo informações jurídicas, mas sem o juridiquês. Tem como a gente se resguardar sem o juridiquês e é legal você ficar atento sobre isso. De dica, tem alguns cases muito legais, como o site do Globo com a sua política de privacidade ali, o site da Coin também é um case muito interessante de um termo de uso e uma política de privacidade mais evoluída e que traz formas diferentes de se visualizar, e até mesmo do nosso site, do LO, que tem ali uma forma já mais dinâmica de se acessar cada um desses conteúdos dentro de um termo de uso. Bom, acho que agora vai ficar muito mais fácil para você entender e eu preciso lembrar, parafraseando aí o Michael LeBouf, que a melhor estratégia de negócios é um cliente satisfeito. Então lembre-se disso para estruturar todo o documento, para estruturar as informações que você vai levar para o seu usuário, porque no final das contas a gente só quer um cliente satisfeito, alinhado com as expectativas do que a gente pretende ter. Fique atento que a gente vai ter vários outros conteúdos e a gente tem trazido muito conteúdo tanto no nosso blog como aqui nas nossas redes sociais. E a gente vai sempre trazer coisas que estão em alta para te ajudar a desenvolver o seu negócio e ter a melhor estrutura jurídica. Até a próxima!